Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Como as religiões podem gerar guerras? De que forma o poder do rei pode ser limitado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Revolução Inglesa, ou até revoluções inglesas, um processo que transformou por completo não só a Inglaterra, como também influenciou outras monarquias europeias. Como vamos perceber, as revoluções vão moldar a Inglaterra moderna e depois a Europa também. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer nesse episódio é compreender o contexto anterior e que foi fundamental para o contexto inglês. E eu tô falando da Reforma Protestante. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio bem completo sobre esse tema, mas caso você não saiba do que se trata, a Reforma Protestante foi um movimento iniciado no século XVI a partir da insatisfação de Martinho Lutero, um monge agostiniano que discordava de alguns princípios teológicos e de práticas da fé católica. De início, ele escreveu um texto chamado 95 Teses, um texto que demonstrava a sua indignação com os rumos tomados pela Igreja Católica. E quando o bispo Alberto de Mainz analisou o caso, ele não entendeu que, por parte do monge, havia uma intenção de romper com a Igreja Católica. Porém, os rumos de suas ações acabaram saindo do controle, pois suas ideias ganhavam cada vez mais notoriedade e logo começaram a ser impressas em outras partes da Europa. O movimento iniciado por Lutero deu início a outros reformismos religiosos pela Europa, que também foram impulsionados por motivos políticos e econômicos. Logo, novas formas de professar a fé cristã foram aparecendo, algo que se materializou pelo surgimento de outras igrejas cristãs, cada uma com sua doutrina e ensinamentos próprios. A partir daí, o rápido espalhamento da nova fé cristã pela Europa teve um profundo impacto no cenário político da época. Em meio à tensão religiosa, muitos monarcas viram uma oportunidade de consolidar o seu poder. Nesse sentido, esses líderes europeus, visando ampliar a sua autoridade, romperam com a Igreja Católica e adotaram novas doutrinas cristãs, como uma forma de centralizar ainda mais o poder político. Esse movimento não apenas alterou o panorama religioso do continente, mas também reconfigurou as relações de poder entre governantes e instituições religiosas. Esse processo foi impulsionado por uma mudança política. O fim da Idade Média testemunhou o surgimento dos Estados Nacionais na Europa, caracterizados pelo absolutismo como forma de governo. Nesse período, vários reinos viram seus territórios se expandirem, viram seus mercados se unificarem e, consequentemente, uma competição entre comerciantes foi intensificada. Esse movimento contribuiu significativamente para o fortalecimento do poder centralizado dos monarcas e para o desenvolvimento de políticas e de estratégias voltadas para a consolidação do poder do Estado, uma busca pela hegemonia do Estado.
A origem da Inglaterra enquanto um Estado nacional foi resultado da Guerra das Duas Rosas, que tem episódio aqui no feed sobre ela, mas caso você não saiba, essa é uma guerra que aconteceu entre 1455 a 1487 e foi marcada por uma disputa entre duas dinastias, os York e os Lancaster. O fim do conflito acontece quando o Lancaster Henrique Tudor cria uma nova dinastia, através do casamento com Isabel de York e da vitória sobre os seus rivais, unificando então as casas dinásticas. A nova linhagem real recebeu o nome de Dinastia Tudor e governou a Inglaterra até o ano de 1603, quando aconteceu a morte da rainha Elizabeth I, que, sem dúvidas, teve um reinado marcante para o futuro dos ingleses, ajudando diretamente a criar um sentimento de pertencimento nacional. Mas foi seu pai, Henrique VIII, que trouxe uma novidade muito importante para a Inglaterra, que foi tanto no campo religioso quanto político. E eu tô falando da nova religião oficial, o anglicanismo. Em 1534, o então rei Henrique VIII acabou entrando em desacordo com o Papa, que foi contra a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. A partir daí, o governante inglês iniciou um movimento de protestos com os líderes da fé católica. E essa contestação acabou por levar a um processo de ruptura completa pouco tempo depois. Da mesma forma que vimos antes, o que impulsionou essa crise foram questões religiosas e disputas políticas. O rei inglês governava em aliança com a burguesia, e dentro desse grupo existia uma ala que fazia uma forte oposição ao Vaticano, que era entendido como uma organização em ascensão e que explorava a Inglaterra através do recebimento de tributos religiosos e no recebimento de terras. A partir desse apoio, em 1534, o parlamento aprovou o Ato de Supremacia, que dava a Henrique VIII a titularidade de chefe da igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. Entre 1536 a 1539, diversas leis determinaram a extinção de mosteiros católicos e o confisco desses patrimônios, fazendo com que a Igreja Católica perdesse o seu espaço na Inglaterra. Esse processo deu ainda mais força ao rei, que consolidou o que nós historiadores chamamos de absolutismo, que foi vivido com muita força através do governo de sua filha, Elizabeth I. Até o século XVII, a Inglaterra pode ser entendida como uma monarquia absolutista, diante do contexto daquela época, claro. Isso significa dizer que o poder do monarca, além de ser centralizador, possui uma origem divina, e por conta disso, não era questionado pelos seus súditos. Apesar disso, os ingleses possuíam uma espécie de parlamento desde o século XI, o único espaço em que o poder do rei, de tempos em tempos, sofria algum questionamento e entrava em tensões. Nesse sentido, o absolutismo inglês possuía as suas particularidades, em comparação com as outras experiências de concentração de poder. O que o desenvolvimento da Inglaterra nos mostrou até aqui é que essa sociedade era formada pela junção de uma série de elementos que, combinados, vão entrar em conflito. Burguesia, igreja, absolutismo e o parlamento fazem parte dessa equação, que vai gerar uma série de transformações no país, mesmo que à custa de muito derramamento de sangue. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
A Rainha Elizabeth I foi uma das primeiras a estabelecer a Inglaterra como uma potência europeia. Elizabeth comandou os esforços em colonizar a América do Norte e fez com que o país se tornasse uma potência naval. Só que em 1603, a Rainha Elizabeth I faleceu aos 69 anos e ela não se casou e nem deixou herdeiros. A partir daí, quem ascendeu ao trono foi seu primo, Jaime I, que na época também era rei da Escócia e passou a governar os dois países. A partir disso, existiu a união dos três reinos, Inglaterra, Escócia e Irlanda. Essa nova unidade não trouxe mudanças na perspectiva da unificação territorial, mudando com mais ênfase a casa dinástica que governaria o Reino Unido a partir de então. Jaime I era um Stuart, e isso chamava a atenção da população, que via o novo rei como um estrangeiro, afinal, ele era escocês. Pouco a pouco, as pressões contra ele foram aumentando, ao ponto de sofrer algumas tentativas de deposição e até de assassinato. Um desses levantes aconteceu em 1605, quando um grupo de rebeldes católicos tentaram bombardear o Palácio de Westminster e a Câmara dos Lordes, quando o rei estivesse em um desses locais. A armadilha foi descoberta e o rei não foi morto, mas um dos membros da conspiração acabou entrando para a história da Inglaterra com o nome de Guy Fawkes, e ele é mais conhecido por nós como a figura original que deu rosto ao V de Vingança. Bom, mesmo tendo sobrevivido, Jaime I não mudou a sua forma de fazer política, colocando em prática perseguições religiosas contra católicos e protestantes calvinistas, conhecidos também como puritanos. Apesar de todas essas crises, Jaime I conseguiu governar até o final de sua vida em 1625. O sucessor do trono real inglês foi seu segundo filho, Carlos I, coroado rei no mesmo ano da morte do seu pai. O novo monarca também foi visto como estrangeiro, e isso intensificou os conflitos que já existiam naquela sociedade. Jaime transmitiu ao filho uma crença firme no direito divino dos reis, um aspecto fundamental da centralização de poder do absolutismo. Isso veio acompanhado, nesse sentido, por um desprezo pelo parlamento, consolidando ainda mais a autoridade monárquica do sucessor. Assim que assumiu o trono da Inglaterra, o parlamento inglês obrigou Carlos I a assinar a Petição dos Direitos, um documento que limitava o poder da coroa, proibindo-a de convocar o exército ou implementar medidas econômicas que não tivessem o consentimento do parlamento. No entendimento dos legisladores, era necessário limitar o poder do monarca, pois ainda no reinado de Elizabeth I, a Inglaterra gastou mais do que poderia durante a Guerra Anglo-Espanhola, que ocorreu entre 1585 a 1604. Apesar de ter assinado a petição, Carlos I desconsiderou aquilo que foi firmado e passou a reivindicar o seu direito de governar, conforme as suas bases de pensamento político-administrativo. Para piorar a situação, existia ainda uma tensão religiosa na Inglaterra. Carlos I tentou, de forma autoritária, impor à Igreja da Escócia, que era calvinista, que seguisse o livro de oração comum, que pertencia à tradição do anglicanismo. A ideia de Carlos I era forçar uma espécie de unidade entre as duas vertentes religiosas. A tensão política foi crescente até 1641. Nesse ano, Carlos I se deparou com uma revolta na Irlanda e foi obrigado a convocar o parlamento para arrecadar recursos para montar um exército mais forte. Nessa situação, o parlamento aproveitou o momento de baixa popularidade do rei e tomou o controle desse exército, além de votar em leis que aumentavam a sua própria força em comparação com a do rei. Nessa nova legislação, o parlamento não poderia mais ser dissolvido pelo rei e deveria se reunir no mínimo a cada 3 anos. Carlos I passou a não obedecer às determinações do parlamento, sofrendo uma onda de protestos que culminaram em uma intensa guerra civil. 2 grupos, a partir daí, se organizaram. O rei tinha o apoio da alta nobreza, da burguesia que participava do comércio nas colônias e do clero anglicano, organizando um exército de cerca de 20 mil homens, conhecidos como Cavaleiros do Rei. Por outro lado, o parlamento, composto pela pequena nobreza e burguesia, recebeu apoio popular,
e foi liderado pelo chefe militar puritano Oliver Cromwell. Os puritanos eram uma minoria protestante na Inglaterra, de confissão calvinista, que rejeitavam a organização do anglicanismo. O exército de resistência do parlamento de Cromwell ficou conhecido como Cabeças Redondas, pois seus membros se recusavam a utilizar perucas, como era normal para a elite da época. Molecada, caso você ouça o História em Meia Hora fazendo anotações, você precisa saber que as revoluções inglesas têm esse nome no plural, porque foi uma série de eventos diferentes que culminaram no que estamos estudando hoje. E a primeira fase das revoluções inglesas é essa guerra civil, chamada também de Revolução Puritana, por conta da característica dos membros que lutaram contra o rei. No contexto da Guerra Civil, algumas propostas políticas ganharam espaço e alguns grupos se radicalizaram, como os niveladores, que são os levelers, e os escavadores, que são os diggers, que exigiam a repartição de terras, o fim da propriedade privada e o voto universal. Os dois grupos eram formados por membros mais simples da sociedade e foram perseguidos e punidos pelos líderes do parlamento de origem burguesa. Dentro do grupo de parlamentares que lutavam contra o rei, um deles ganhou muito destaque, Oliver Cromwell. Ele foi responsável por liderar o New Model Army, um exército melhor treinado e equipado do que as forças do rei. Mesmo com mais organização e condições de vencer o rei, foram necessárias 2 fases dentro da Guerra Civil para que, finalmente, Carlos I fosse derrotado. Apesar de ter tentado se refugiar na Espanha, Carlos I acabou sendo capturado, julgado e condenado à morte. A execução de Carlos I por traição aconteceu no dia 30 de janeiro de 1649. A cerimônia de decapitação do rei contou com muitos olhares curiosos e, ao mesmo tempo, espantados. Com sua morte, vários panfletos começaram a circular, trazendo a ideia de que o mundo estava de cabeça para baixo, ou seja, como se as coisas estivessem fora do lugar. Ainda que sua cabeça tenha sido cortada e exibida à multidão, Oliver Cromwell, que vai assumir o governo britânico, permitiu que ela fosse novamente presa ao corpo do rei, para que pudesse ser enterrada secretamente pela família. Pessoal, eu já quero falar mais sobre as outras fases das revoluções inglesas e como que esse país trouxe uma novidade para as monarquias europeias. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ditadura, restauração, religião, catolicismo e casos de família. Segura aí, que é um minutinho só. Você conhece a loja do História em Meia Hora? A nossa lojinha fica no site da Loja, é L-O-L-J-A, Loja. Tem camiseta do Lampião com Akira, camiseta do Brasil na Segunda Guerra, da cadela laica que foi pro espaço, tem muita coisa maneira lá, tudo com temática histórica, claro. Então imagina você chegando numa socialzinha, com várias referências históricas no peito, com certeza quem também gosta de história vai querer puxar um papo. Será que rola um romance histórico? Joga aí na busca História em Meia Hora Loja, L-O-L-J-A, ou clique no link da descrição do episódio para ter acesso aos nossos produtos. Valeu, gente! Abre aspas. Agora reunidos como plenos e livres representantes dessa nação, considerando muito seriamente os melhores meios de atingir os fins acima ditos, declaram em primeiro lugar, como seus antepassados fizeram comumente em caso semelhante, para reivindicar e assegurar os seus antigos direitos e liberdades. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um dos documentos mais importantes da história da política inglesa e, quiçá, mundial. A Declaração de Direitos, ou Bill of Rights, publicada em 1689. Como vamos ver, esse documento encerra as revoluções inglesas como uma alternativa nova até então. Porém, a morte de Carlos deu início à segunda fase da Era das Revoluções Inglesas, a fase conhecida como a República de Cromwell, proclamada no dia 19 de maio de 1949, poucos meses após a morte do rei, sob a liderança de Oliver Cromwell. Essa foi a primeira e única experiência republicana do país,
e durou pouco menos de 10 anos. Além disso, também podemos compreender esse período como sendo o interregno inglês, que significa período entre reinos. Ou seja, o período que compreende o final do reinado de Carlos I até a restauração monárquica pelo seu filho Carlos II, em 1660. A República de Cromwell é o nome que nós damos a esse período, mas os parlamentares denominavam esse modelo de Commonwealth. O Conselho de Estado foi criado para ser o poder executivo do governo britânico. Na prática, Cromwell recebeu o título vitalício e hereditário de Lorde Protetor da Inglaterra, Irlanda e Escócia, e ditava os rumos do país de forma ditatorial, com o apoio integral do exército. Alguns historiadores e pesquisadores, inclusive, se referem a esse período como sendo a ditadura de Cromwell. Isso porque, nesse período, por se sentir ameaçado, Cromwell dissolveu o parlamento em 1653. A população ficou insatisfeita com a centralização de poder. Afinal, essa foi justamente a causa da revolução que aconteceu anteriormente, a Revolução Puritana. Mas isso acabou prosseguindo na administração Cromwell, e a violência ocorreu em níveis diferentes. O novo governante, que tinha prestígio internamente, beneficiou a parcela da burguesia que o apoiava e tentou fortalecer a indústria de navegação nacional, dispensando navios estrangeiros, principalmente os holandeses, no transporte de mercadorias inglesas. E isso atendeu os interesses mercantilistas ingleses dessa época. Além disso, Cromwell buscou eliminar qualquer movimento monarquista, contendo também grupos populares mais radicais, executando os líderes dos niveladores e dos escavadores. Em 1658, o Lorde Protetor contraiu malária e acabou falecendo, deixando o legado de política exterior agressiva, mas eficaz ao seu filho, Richard Cromwell, que herdou seu cargo na administração republicana dos britânicos. O problema era que o Richard Cromwell era um tanto inexperiente na administração pública, não conseguindo manter os velhos aliados do seu pai, o que fez com que a burguesia passasse a solicitar a volta da monarquia no poder. No entanto, esse não era o único fator que provocou a queda precoce do sistema republicano. A morte de Oliver Cromwell fortaleceu os movimentos sociais radicais e provocou uma maior instabilidade política entre os britânicos. A república, que aparentemente era estável, apesar das atitudes do seu primeiro Lorde Protetor, demonstrou ser ao mesmo tempo extremamente frágil nas entranhas da sociedade britânica, culturalmente adaptada ao reconhecimento da legitimidade monárquica. A partir daí, tanto defensores da monarquia quanto antipuritanos alinharam intenções políticas e religiosas e articularam o retorno da dinastia Stuart ao poder, na figura de Carlos II, filho do antigo rei Carlos I, que havia sido decapitado. Proclamado então Carlos II da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Uma vez no trono, Carlos II expulsou tanto os republicanos quanto os puritanos do poder. Além disso, ele também exumou o corpo de Oliver Cromwell e o pendurou em uma forca. Apesar da restauração monárquica, os conflitos não pararam por aí. Carlos II era um defensor de uma política de tolerância religiosa no país, algo que provocava discordâncias na maioria protestante do parlamento inglês. Ao mesmo tempo, o rei acenava para os anglicanos ao assinar leis que os favoreciam. Mesmo assim, a tensão entre o rei e os legisladores acabou sendo uma constante na sua administração. Com o passar dos anos do seu reinado, o monarca foi se aproximando do catolicismo e acabou sendo pressionado pelo parlamento a assinar a Lei da Exclusão em 1679, em que proibia católicos de assumirem cargos públicos. Já próximo da sua morte, Carlos II teria se convertido à fé católica, através de um acordo com o rei Luís XIV da França. Após o falecimento do rei em 1685, seu irmão Jaime II ascendeu ao trono, declarando abertamente a sua fé no catolicismo. Buscando restabelecer o absolutismo, o novo monarca enfrentou uma crescente insatisfação por parte dos parlamentares, que se uniram em um movimento para depô-lo do cargo. E aqui chegamos à terceira etapa das revoluções inglesas,
que se inicia através da restauração da monarquia e termina com o início da segunda grande revolução do século, a Revolução Gloriosa de 1688. Antes de falarmos sobre a última fase das revoluções inglesas, é importante ressaltar também que é aqui que surgem as duas vertentes políticas que, até hoje, existem no meio político britânico: os Tories, que são os conservadores, e que admitiam a legitimidade do novo rei, e os Whigs, que são os liberais, que desejavam excluir Jaime da linha de sucessão de Carlos II. Jaime II foi coroado inicialmente sem grandes opositores e com certo apoio do parlamento britânico, mantendo boa parte da administração pública que trabalhava para o seu irmão. Ainda em 1685, o monarca enfrentou duas rebeliões que se organizaram no Reino dos Países Baixos, uma delas liderada pelo seu sobrinho Jaime Scott e a outra conduzida pelo Conde de Argyll, o Arquibaldo Campbell. Mesmo que as duas rebeliões tenham sido rapidamente reprimidas e os seus líderes mortos, elas fortaleceram a posição de Jaime contra os seus opositores e intensificaram as suas desconfianças em relação aos holandeses, que tinham na figura de Guilherme III, príncipe de Orange, a sua liderança. Por ser católico, Jaime II foi encarado como um problema, mas que não era permanente e sim temporário e que poderia ser tolerado, apesar de sempre ter sido visto com desconfiança. Isso porque suas duas filhas, que poderiam sucedê-lo no trono real, foram criadas como protestantes, o que faria com a dinastia continuasse com a maioria religiosa, que era anglicana. Os católicos na época representavam mais ou menos 20% da população. Pouco a pouco, Jaime passou a perder a confiança dos seus apoiadores protestantes, quando começou a substituir os funcionários da corte por funcionários católicos. Em 1687, o monarca publicou a chamada Declaração de Indulgência, ou Declaração pela Liberdade de Consciência, que negava o efeito das leis que puniam os católicos e membros de minorias protestantes. Era um duro golpe na Igreja Anglicana da Inglaterra, que, além disso, foi obrigada no ano seguinte a ler essa declaração no púlpito de todas as suas igrejas. Consequentemente, a oposição ao seu reinado crescia no alto clero anglicano, até que 7 bispos, incluindo o arcebispo da Cantuária, que era o maior líder dos anglicanos, apresentaram uma petição solicitando a reconsideração das políticas religiosas reais. Eles foram presos e julgados por difamação contra a lei comum. As expectativas de que o reinado católico de Jaime II fosse terminar em breve com a sucessão de uma protestante poderiam ir por água abaixo, quando Maria de Módena engravidou e criou o filho seguindo a religião do pai, o catolicismo. Foi um alarme público generalizado, pois as chances de manter uma dinastia católica de forma permanente aumentaram bastante. Vários protestantes influentes a partir daí passaram a entrar em negociações com Guilherme, príncipe de Orange, e marido de Maria, filha do rei Jaime II, para que eles assumissem o trono. Esse desejo foi formalizado através de uma carta encaminhada a Guilherme de Orange por 7 nobres protestantes. Nela, eles propunham a invasão da Inglaterra, demonstrando lealdade ao possível futuro líder. Com receio de ter o mesmo fim de Carlos I, Jaime II tentou fugir para a França, mas foi capturado em Kent, no sudeste da Inglaterra. Nessa altura do campeonato, as suas filhas Ana e Maria já estavam contra o pai, como boa parte da oposição consolidada durante o seu reinado. Apesar disso, Guilherme deixou que o rei escapasse em dezembro de 1688. O parlamento declarou, a partir daí, que o trono estava vago, pois o rei teria, de forma efetiva, abdicado ao tentar fugir. Com isso, a filha mais velha do rei, Maria, foi declarada rainha juntamente com seu marido, Guilherme de Orange. No ano seguinte a essa movimentação, conhecida como Revolução Gloriosa, o parlamento inglês aprovou a Declaração de Direitos de 1689, o Bill of Rights, denunciando Jaime pelos seus abusos no poder e limitando a atuação do monarca, que agora estava sob a autoridade do parlamento. Esses abusos incluíam a suspensão dos atos de prova, a acusação contra os 7 bispos por meramente peticionar a coroa, o estabelecimento de um exército permanente e a imposição de punições cruéis.
Se liga só no que o artigo 9º dessa declaração dizia sobre a atuação do parlamento, abre aspas. Artigo 9º, que a liberdade de expressão e debates ou procedimentos no parlamento não devem ser impedidos ou questionados por qualquer tribunal ou local fora do parlamento. Fecha aspas. A declaração também estabeleceu que nenhum católico poderia ascender ao trono inglês e que nenhum monarca inglês poderia se casar com um católico, mantendo assim a dinastia protestante anglicana de modo permanente. A Revolução Gloriosa recebeu esse nome porque uma mudança política considerável aconteceu com um nível praticamente nulo de violência. Não houve guerra civil, diferentemente do que aconteceu na primeira fase das revoluções inglesas. A Inglaterra, nesse sentido, se transformou em uma monarquia de bases liberais e parlamentaristas, fazendo com que as decisões administrativas fossem tomadas por ministros determinados pelo parlamento. Parlamento que, nesse momento, era declaradamente a autoridade suprema do país. E até os dias de hoje, até hoje em dia, esse que é o modelo que permanece vivo lá na Inglaterra. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que eles vão servir como complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro, ele se chama Guerra das Duas Rosas, o segundo se chama Reforma Protestante e o terceiro se chama Batalha de Hastings. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos nas revoluções inglesas, estamos falando de um processo que modificou completamente a história da Inglaterra e das monarquias europeias. Esse estudo deve partir de uma compreensão do que era o absolutismo inglês e de como a reforma protestante foi vivenciada ali. A partir de algumas crises entre o rei e o parlamento, uma guerra civil se instaurou, dando início à primeira fase das revoluções inglesas. Essa guerra terminou com a derrota do rei Carlos I, que acabou sendo julgado como traidor da nação e em seguida decapitado. A partir de então, a Inglaterra se tornou uma república, algo inédito para aquele país. Oliver Cromwell comandou esse regime com mão de ferro, e a sua morte acelerou o fim do modelo republicano na Inglaterra. Em seguida, a monarquia foi restaurada e novas divergências religiosas entre os reis ingleses e o parlamento voltaram a acontecer, reacendendo a possibilidade de uma nova guerra acontecer no país. Para evitar uma nova guerra, um acordo foi feito com Guilherme de Orange, que era protestante e casado com uma das filhas do rei Jaime II. A chegada de Guilherme de Orange ao trono inglês marcou o fim das revoluções inglesas e o estabelecimento de uma monarquia constitucional no país, modelo político que existe na Inglaterra até hoje, mas vem sendo criticado pela própria manutenção do modelo monárquico, algo que para muitos ingleses é ultrapassado e deve ser superado, tanto que existem propostas de que o atual rei Carlos III possa ser o último rei da Inglaterra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!